Olá, Sânia, tudo Oi, bem? tudo bem com você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá joia. Andréia, aproveitando só para tirar a dúvida, então, os participantes vão entrar e aí, então, eu abro a palavra para quem queira fazer perguntas, enfim, então eles vão ter acesso ao microfone, tudo normal. Vai ser um Isso, acesso aberto. Então, tá joia. sim. Só para... Quando eles entrarem, você recepciona, né? Se apresenta, e aí eles enviaram os vídeos. Não sei se você deu uma olhada nos vídeos. Aí eu vou. Pode Só o falar. primeiro que estava como acesso privado. Isso é o título do trabalhador do conhecimento ao organizador do conhecimento, não é esse? Isso. Isso. Aí eu até mandei mensagem para a coordenação, porque assim, a orientação é eu vou compartilhar o vídeo e aí eu vou cronometrar aqui 8 minutos para você debater sobre aquele artigo. Então, após cada vídeo, você tem 8 minutos para debater. E esse vídeo, esse trabalho específico, ou o autor vai apresentar aqui para a gente em até 8 minutos, ou ele passa o vídeo, se ele compartilha a tela dele, passa o vídeo, porque a gente não consegue ter acesso ao vídeo dele. Parece que Tá bom. ele deve ter alguma senha no YouTube, né? Eu não sei o que ocorreu. E aí, no final, o tempo que restar, você pode abrir um debate, abrir a palavra, relacionando todos os artigos, né? E nesses 8 minutos que você tem também após cada artigo, você também pode fazer perguntas, né, para o Uhum. autor, ou abrir a palavra para alguém que quiser fazer perguntas, é assim, bem tranquilo. Tá joia. Era só para confirmar se eles iam ter acesso ao áudio também ou só a Sim, chat, por exemplo, né? Tem algumas sessões que às vezes o pessoal só tem acesso ao chat. sim. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Iremos iniciar a sessão em breve. Rodrigo, boa Oi. tarde. Eu queria tirar uma dúvida. O seu trabalho tem o título do trabalhador do conhecimento ao organizador do conhecimento, proposição de um modelo? Não, o meu trabalho é junto com o Eduardo, que já está aqui, é sobre gestão do conhecimento em empresas sociais. Ah, tá, ok.
Bom, pessoal, boa tarde. Agora são 16 horas. Eu gostaria de pedir para vocês mais alguns minutinhos, só para garantirmos que outras pessoas possam entrar na sessão. E aí, logo então, eu irei dar o início formalmente. Eu sou a Sânia e eu vou ser a moderadora dessa sessão. Então, logo eu inicio a palavra me apresentando e aí formalmente abrindo a sessão. Então, só vamos aguardar mais uns minutinhos e aí a gente começa. Pela ordem até então que nós organizamos, só para informar para vocês, o Eduardo e o Rodrigo, o artigo do Eduardo e do Rodrigo seria um segundo a apresentar, então temos aí um primeiro artigo a ser apresentado, que os autores ainda não estão aqui na chamada. Depois um terceiro artigo, e aí um quarto artigo, que é o da Kátia, tá bom? Mas se os autores não aparecerem nesta ordem, daí então a gente vai fazendo a adaptação da ordem conforme a presença de vocês aqui, respeitando também o tempo de vocês. Olá, boa tarde. Olá, Márcio, boa tarde. Boa tarde. Fazendo um teste aqui que eu acabei de instalar o Zoom e eu não tinha, não sabia que tinha. Márcio, aproveitando, eu sou a Sânia, você é a moderadora da sessão, e aí, só para confirmar, você é o autor do artigo intitulado Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional em Empresas Sociais. Não, Não, desculpe. do Do trabalhador do conhecimento. trabalhador do conhecimento ao organizador do conhecimento, proposição de um modelo. Exato. Andréa, você conseguiu ter acesso ao vídeo? Não, Márcio, seu vídeo foi o único que não, o acesso ele está negado aqui para a gente na plataforma do SEMEAD. Aí a orientação, ou é Ah, você apresentar em até 8 minutos, né, como eram as regras lá do vídeo, ou sim. você coloca o vídeo, compartilha o vídeo na sua tela conosco, e aí você dá o play, ele vai passar. Ok, mas eu fiz isso, eu coloquei tudo lá na plataforma, só que não. Mas eu posso até te mostrar, vou compartilhar minha tela aqui, que você vai ver. Eu clique, o acesso dele está negado. Ó, só um minutinho. Tá. Aí quer que eu coloque aqui agora? Agora eu não sei. Ah, eu consigo agora. Aqui, ó, o vídeo. O título, né, do trabalhador do conhecimento, ao organizador do conhecimento. Aí eu venho aqui no vídeo É. e aparece a mensagem, ó, vídeo indisponível. Esse vídeo é privado. Então, pode ser que você colocou alguma senha, né, de acesso, algo assim. Então, se você puder compartilhar conosco. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu salvei ele aqui no meu. Tá, mas aí ele vai ser o primeiro, Sânia, é isso, nessa ordem?
Então, que eu iria fazer então agora a proposta, já que o Eduardo e o tá. Rodrigo estão aqui, que é da gente começar então pelo artigo deles, e aí depois então a gente volta para o Márcio, e aí depois a Kátia. Pode ser? Ok. Tudo bem? Só um comentáriozinho muito rápido. Márcio, se você configurar o teu vídeo lá no YouTube, já vai funcionar. Ontem aconteceu a mesma coisa. Em 30 segundos a pessoa conseguiu configurar, tirar de privado e já deu para apresentar. Tá bom? Pô, show, cara. Obrigado. Deixa eu entrar aqui agora também. É porque eu nunca tinha feito isso, né? Então, alguma coisa ali de... Bom, então, enquanto o Márcio checa essa questão, eu vou dar início então à sessão. Então, formalmente, boa tarde, pessoal. Eu sou Sânia Fernandes. Eu irei conduzir, então, essa sessão junto à Andrea. Até então, eu era professora no INSPER e atualmente eu estou como professora na Universidade Federal de São Carlos. Então, nós vamos dar início a essa sessão e como que vai funcionar, né? Então, vai ser feita a apresentação dos vídeos, na qual a Andrea irá nos auxiliar, e depois nós teremos, então, alguns minutos para realização de perguntas pelo público, também por mim, né? Em relação, então, ao artigo que vai ser apresentado. Então, para iniciar, vamos iniciar com o artigo de Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional em Empresas Sociais, o que sabemos e o que ainda não sabemos, de autoria do Eduardo Bernardo e do Rodrigo Moraes da Silva. Olá, essa é a apresentação do artigo Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional em Empresas Sociais, o que sabemos e o que ainda não sabemos, apresentado no âmbito da Gestão do Conhecimento, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia do SEMEAD. Os autores são Eduardo Bech de Leão Bernardo, eu que vos falo, e o professor Dr. Rodrigo Luiz Moraes da Silva, ambos da Universidade Federal do Paraná. Contextualizando-se, nota-se uma tendência organizacional, principalmente nas últimas décadas, de organizações que sustentam uma postura comercial, concomitantemente ao engajamento em uma ou mais causas sociais. Um perfeito exemplo disso são as empresas sociais, podem ser definidas como organizações que se utilizam de uma atividade comercial para gerar receita ao mesmo tempo em que buscam realizar missão e concretizar um propósito social. Bom, essas empresas utilizam uma combinação de conhecimentos e recursos comerciais e sociais para sobreviver. Nesse contexto, a gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional surgem como facilitadores tanto do aspecto econômico quanto do aspecto social. A gestão do conhecimento é entendida nesse artigo como capacidade de criar culturas de aprendizagem, facilitadores e espaços de armazenamento em condutas de utilização e reutilização de conhecimentos novos e existentes, representando o principal conjunto de ferramentas pelo qual o conhecimento adquirido é tratado. Já a aprendizagem organizacional refere-se à renovação de conhecimentos já gerenciados, bem como aprendizagem, desenvolvimento e criação de novos conhecimentos por meio de experiências que desencadeiam mudanças. Um ponto de convergência entre esses dois conceitos, segundo Ergotti, seria performance e sucesso a longo prazo das organizações. A problemática é que, dadas tensões, conflitos e paradoxos específicos do contexto das empresas sociais, é necessário compreender como essas empresas aprendem e gerenciam seu conhecimento, possibilitando maiores chances de sucesso organizacional a longo prazo. O objetivo desse artigo, portanto, é analisar a gestão do conhecimento e o processo de aprendizagem organizacional em empresas sociais por meio da síntese da literatura existente sobre o tema para a apresentação de quadros integrativos. O objetivo é especificamente, portanto, relacionar contribuições da literatura, criar quadros integrativos com dimensões de aprendizagem e sugerir pesquisas futuras na área. Há uma justificativa teórica, visto que trata-se de um assunto promissor e ainda emergente dentro do campo de pesquisa, e há uma justificativa prática, visto que essas ferramentas podem ser utilizadas para potencializar a sustentabilidade econômica, parcerias intersetoriais e ferramentas de sobrevivência dentro dessas organizações. Os próximos tópicos abordarão metodologia, resultados e discussões, sugestão de pesquisas futuras e considerações finais. A metodologia utilizada se baseou na pergunta de pesquisa com qual intuito as empresas sociais gerenciam seu conhecimento e como elas aprendem. O procedimento metodológico utilizado foi a revisão integrativa de literatura, com base White Markneffel, onde houve 3 fases. Primeira, pesquisa em base de dados. Segunda, análise amostral e critérios de inclusão e exclusão. E
estabelecer análise temática com base em know-how e síntese. A justificativa para a utilização desse procedimento foi que o campo ainda é emergente, portanto havendo uma necessidade de síntese conceitual e a possibilidade de expansão do corpo teórico da área através da criação de novos conhecimentos por meio de conceitualizações através da revisão. Esmiuçando os procedimentos metodológicos através do seguinte quadro, houve a primeira identificação do problema com base na pergunta de pesquisa, a escolha da base de dados Web of Science, uma busca booleana na base de dados em termos em inglês para permitir uma maior abrangência, a escolha de filtros Management e Business, exclusão de artigos de conferência antecipados e materiais editoriais buscando maior robustez teórica e prática, a aferição da amostra de 65 artigos, o estabelecimento de critérios de inclusão, portanto abordar concomitantemente empresas sociais ou inovação social e aprendizagem organizacional ou gestão do conhecimento respectivos com gênero, estabelecimento de critérios de exclusão, portanto a não satisfação dos critérios de inclusão, mas não possuir metodologia e resultados explícitos, e chega-se, portanto, a 23 artigos rejeitados e 42 artigos selecionados. Em seguida, partiu para a análise de dados, portanto análise temática e síntese com base em know-how, onde houve a familiarização com os dados e primeiros códigos, busca e revisão de literatura, definição e nomeação de temas e síntese em quadro teórico conceitual, que culminou nos resultados e discussões. Bom, o primeiro resultado alcançado com base no quadro apresentado foram os temas relacionados ao conhecimento em empresas sociais. Portanto, abordou-se formalidade e informalidade. O conhecimento pode carecer de sistematização e codificação e, portanto, ser informal, ou pode ser registrado e formal. E inovação. O conhecimento pode gerar inovação através de incorporação de fatos anteriormente desconhecidos, a estrutura e comportamento organizacional, performance de negócio. Portanto, o conhecimento pode aumentar a performance de negócio, garantir vantagem competitiva e diminuir barreiras de crescimento às suas empresas. Capacidade organizacional. O conhecimento pode facilitar capacidades organizacionais e contribuir com capacidades específicas de departamentos específicos, como marketing e finanças. A geração de valor social. O conhecimento pode contribuir com a geração desse valor ao servir como mediador entre valores econômicos e sociais dentro da organização e a interação com partes interessadas. O conhecimento pode estimular e facilitar o relacionamento com partes interessadas, stakeholders, através de ecossistemas e redes de colaboração para trocas de conhecimento. Então, infere-se que a gestão do conhecimento em empresas sociais é realizada no intuito de potencializar inovações, performance organizacional, capacidades organizacionais, geração de valor social e interação com partes interessadas, diferenciando-se a noção formal da informal. Na discussão do tema, performance, gestão e organização são temas cruciais na pesquisa sobre gestão do conhecimento, e é também necessário identificar a gestão do conhecimento em diferentes contextos, no intuito de falsear vieses. Já os resultados referentes à criação de quadros integrativos com dimensões de aprendizagem, a análise pode ser dividida em uma abordagem macro, portanto, empresas sociais aprendem através de, numa abordagem meso, portanto, a dimensão operacional desse aprendizado nas organizações, numa abordagem micro, portanto, nas ações das empresas sociais. E em relação à aprendizagem através de partes interessadas, pode ser dividida em partes interessadas externas, portanto, a interação social, a absorção de conhecimento global e local, capital relacional e confiança, e interação com partes interessadas internas, portanto, o conhecimento dos funcionários, o comportamento do empreendedor social, bricolagem, inteligência coletiva, tomada de decisão e capital humano. Partindo-se para a dimensão dos mecanismos de conhecimento, ao conhecimento técnico, não técnico, acumulação, aquisição, aplicação, articulação, assimilação, conversão, identificação de lacunas, compartilhamento, transferência, transformação e capital estrutural, e referente à dimensão de usos de tecnologia e pesquisa, a uso de tecnologia na parte de intervenção digital, portanto mídias sociais, tecnologias smart, mas relacionadas às novas gerações. Em relação à pesquisa, tanto a pesquisa formal quanto a pesquisa de ação, ou seja, a pesquisa em campo, utilizando-se das experiências da organização. Portanto, infere-se que as empresas sociais aprendem através de interações com partes interessadas, internas e externas, mecanismos de conhecimento, usos de tecnologia, pesquisa formal e pesquisa de ação. Na discussão, isso coaduna com a teoria de aquisição do conhecimento, onde se diz que as partes interessadas desempenham uma grande fonte de aprendizagem, com a legitimidade institucional e confiança, portanto, além de possuir um aspecto econômico, as empresas possuem ter legitimidade e confiança no aspecto social, e a subjetividade do empreendedor social. Tudo isso está amarrado à concepção do empreendedor social e ao que ele denota como conhecimento e suas experiências. Portanto, sugestões de pesquisa futura é sobre a complexidade relacionada à gestão do conhecimento e performance do negócio das empresas sociais, a capacidade organizacional incluindo fatores contextuais e ambientais e questões éticas e estudos críticos sobre o conflito entre a lógica econômica e social.
Considerações finais são que a gestão do conhecimento nas empresas sociais é realizada tendo em vista fatores como inovação, capacidades organizacionais, interação com partes interessadas, performance do negócio e distinção entre conhecimento formal e informal, e a aprendizagem organizacional é realizada através de interações com partes interessadas, internas e externas, mecanismos de conhecimento, uso de tecnologia, pesquisa formal e pesquisa de ação. Seguem-se as referências utilizadas. Bom, parabéns, Eduardo e Rodrigo, pelo artigo elaborado e pela apresentação, Eduardo. Abro, então, agora um momento para perguntas dos demais ou comentários em relação ao que foi apresentado. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Bom, eu vou fazer, então, algumas perguntas aqui no que cabe ao tempo que teremos. Eu gostaria de saber como que, na visão de vocês, né, como que o conhecimento formal e informal, ele se materializa de fato nas empresas sociais, e na perspectiva de que o intuito da gestão de conhecimento nas empresas sociais está relacionado com inovação, com performance do negócio, capacidades organizacionais, com valor social, interação com partes interessadas, como que esse conhecimento formal e informal impactem também nessas dimensões? Obrigado pelo elogio, ótima pergunta. Tem um estudo na revisão, que é o estudo de Hoffman, que ele utiliza o exemplo de atividade agrícola, né? Dentro da atividade agrícola, quando se junta pesquisadores sobre a parte informal do conhecimento e a parte informal de quem trabalha na atividade agrícola, né? Tem-se ali um conhecimento experiencial, né? No quesito da experiência desses trabalhadores, junto com o conhecimento formal dos pesquisadores. O que ele percebeu nessa pesquisa? Se a gente juntar, ou seja, o pesquisador tirar um pouco essa noção formal para fazer análise junto com a pessoa que trabalha no campo informal, tem-se um benefício de um conhecimento prático, ou seja, geralmente informal, porque não é muito registrado, né? Mas que ele também é embasado em uma estrutura formal, né? Dentro das empresas sociais, a gente pode fazer uma analogia com base nesse estudo, porque o que acontece é que muitas vezes tem uma lacuna entre a prática e a teoria, né? Então, os estudiosos de empresas sociais fazem pesquisa sobre, e as empresas sociais seguem conforme a subjetividade do empreendedor social, conforme a própria noção dele de conhecimento, né? E a partir dessa noção ele acaba não pesquisando ali conforme a literatura. Um dos motivos disso não acontecer é porque a literatura em empresas sociais é bem emergente e bem seminal. Então, o empreendedor social que procura algo que consiga atender as demandas que ele possui em quesito de conhecimento informal, né, para formalizar esse conhecimento, não encontra respaldo tão institucionalizado na pesquisa pela falta de consenso. Então, justamente veio essa pesquisa com o intuito também de ter essa parte prática, de providenciar um meio onde o conhecimento formal da pesquisa possa se juntar ao conhecimento prático do empreendedor, né? E relacionando isso com as demais atividades do conhecimento, eu acredito que essa é uma dimensão bem importante em relação às outras dimensões, né? Inovação, competências, enfim, porque justamente isso de conhecimento informal e informal dentro de empresas sociais geralmente está muito atrelado ao tamanho dessa empresa. Então, empresas sociais pequenas e médias, por exemplo, têm uma estrutura de conhecimento informal, né, mais bem estabelecida, e empresas sociais grandes, cooperativas, enfim, possuem uma estrutura de conhecimento formal. O que acontece é que esse conhecimento muitas vezes é relacionado com inovação, com competências, com geração de valor social, mas o empreendedor social não consegue mensurar isso. Ele não consegue juntar as duas coisas dentro do conhecimento informal, né? E a pesquisa, a parte formal, vem justamente para conseguir dar essa liga, né? Aglutinar essas duas coisas e fazer com que o empreendedor que tenha esse conhecimento informal consiga perceber que as atitudes que ele faz rotineiramente, né, está ligado a uma dimensão, né, teórica, e essa dimensão teórica é favorável não somente, por exemplo, o empreendedor social fez
uma atividade em relação à sustentabilidade, replantação de árvores, por exemplo, em um cenário de queima florestal, né? Ele não entende muitas vezes de que essa atividade gerencia uma possibilidade por exemplo, inovação, porque ele acha que isso é uma atividade frugal, que é uma atividade comum ali, que é uma missão dele, ele não relaciona isso às teorias, aos conceitos, né? Então, a junção entre o conhecimento informal, né, da pessoa que faz a atitude, né, que faz o comportamento, e o conhecimento formal do pesquisador, das pessoas que pesquisam, é justamente um dos grandes desafios em empresas sociais. Então, acontece, tanto na dimensão formal quanto na dimensão informal. A diferença é que na dimensão formal isso é institucionalizado, é registrado, possui um sistema de gestão do conhecimento bem estabelecido, e no quesito informal isso muitas vezes tá dentro do conhecimento do empreendedor social. Então, se o empreendedor social sair da empresa, por exemplo, delegar isso para outra pessoa, muitas vezes esse conhecimento é perdido. Então, acho que é um ponto bem relevante da pesquisa. Muito bom, Eduardo. Obrigada pela explanação. Rodrigo, gostaria de complementar em algum ponto? Não, eu acho que o Eduardo já trouxe bastante informações ali. Obrigado. Ok, obrigada. Andréa, temos mais alguns minutos? Sim, temos mais 4 minutinhos. Legal. Então, eu vou aproveitar, Eduardo e Rodrigo, para fazer uma outra pergunta na visão de vocês, né, tendo em vista que vocês apresentaram na pesquisa, qual que é o intuito da gestão do conhecimento, né, nas organizações, nas empresas, sociais, e depois vocês fizeram, então, um levantamento de quais são as fontes de aprendizagem, apresentando então as dimensões aí das fontes de aprendizagem, que lá no artigo estão por meio de 3 quadros, né, relacionado então com os atores, na perspectiva interna ou externa, com mecanismos, e depois então com tecnologia, e tem um outro aspecto, que é tecnologia e Pesquisa formal e informal? pesquisa, De isso aí, ação, né? De ação. isso. É, Na visão de vocês, até pensando potencialmente em próximos estágios da pesquisa, como que poderia, né, ser relacionado essas dimensões de fonte de aprendizagem com os intuitos de gestão do conhecimento? Então, ou seja, como integrar, né, o que foi apresentado no quadro 2 com o que foi apresentado nos quadros 3, 4 e 5. Ótima Bom, pergunta, porque... Rodrigo, quer falar? não, pode ir. Deixa eu só fazer uma introdução rápida aqui. Assim, Sânia, professora Sânia, muito obrigado pela pergunta. Esse é um primeiro trabalho que a gente está desenvolvendo, né, na área de gestão do conhecimento em empresas sociais. Nossa intenção foi tentar compreender se havia alguma diferença, né, entre a gestão que a gente conhece de empresas tradicionais com as empresas sociais, principalmente pelo aspecto que elas muitas vezes dependem de muito mais coisas, lidam com problemas muito mais complexos, então se espera muitas vezes que o conhecimento seja muito mais relevante, mesmo que não seja formal. Mesmo que seja um conhecimento informal, né, ele possa ser muito relevante. A nossa primeira entrada foi, né, e por incrível que pareça, né, o Eduardo está na iniciação científica dele, né, essa é a graduação dele, é, e a nossa ideia foi trazer primeiro, né, esse panorama geral, e agora na segunda iniciação científica dele, ele vai a campo realmente para ver como esses quadros eles vão interagir realmente na realidade e se eles interagem ou não, né? Porque a gente somou um monte de coisa que encontraram por aí e a gente quer ver se isso tem alguma aplicação aqui no Brasil também, se as empresas estão utilizando isso, tá? E agora acho que eu passo para o Eduardo que ele vai responder melhor aí. Não, perfeito. É isso mesmo que o Rodrigo falou. E também, além do ponto de vista prático, né, no ponto de vista teórico, quando a gente fez a revisão, notou-se que que conceitos da gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional se misturam muitas vezes. Então, a aquisição do conhecimento, por exemplo, algo que é aprendizagem organizacional, um autor fala que é aprendizagem organizacional, outro fala que é gestão do conhecimento. Talvez em pesquisas futuras a gente consiga revisar isso melhor, embasar isso na prática, né? E talvez fazer uma junção teórica ali para facilitar, porque hoje é um terreno bem emergente, né? Então,
talvez com os resultados da pesquisa prática, a gente consiga juntar a parte teórica também e conseguir discriminar certinho o que que é aprendizagem organizacional, o que que é gestão do conhecimento, com base no contexto das empresas sociais. Tá joia. Muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Mesmo Rodrigo, Eduardo, gostariam de fazer algum comentário? Roberta? Eu queria pedir desculpa, eu cheguei atrasado, porque na minha cabeça era 9 horas da noite, mas é 9h30 da noite. Eu entrei achando que eu estava arrasando 10 minutos antes, eu estou atrasada. Eu sou o primeiro artigo, me perdoe. Sem problemas. Bom, pessoal, então, muito obrigada mais uma vez, Eduardo e Rodrigo, parabéns pelo trabalho realizado, um trabalho muito bem estruturado, com resultados importantes realmente na área, tendo em vista essa comparação de como que isso ocorre no cunho de empresas sociais, em relação até mesmo a bom, Será que o eu acho, Márcio caiu? acho que o Márcio caiu. Eu fiquei em dúvida se era eu que estava travando Eu ou também. Começou a travar aqui comigo. Eu falei, uai, Ele eu caiu acho aqui que também. ele depois me caiu. avisem, tá? Bom, então acho que o Márcio caiu, ele deve estar retornando em breve para a chamada. Ele acabou de retornar. André, mas você conseguiu acesso ao vídeo do Márcio? Não, ainda não. Ainda não? A minha parece E bloqueado. agora? Atualizei aqui. Peraí, vamos lá. Eu fiz o download do vídeo, talvez o caminho. Eu não sabia, eu só falei sobre o artigo, né, em si. Eu não fiz apresentação quando eu fiz o vídeo. Eu fiz a apresentação agora. Eu achava que era para apresentar agora. Ah, peraí, Se só um você pouquinho, desejar. Márcio. Oi? Deixa eu só ver aqui no YouTube. E a depender, Márcio, se você desejar apresentar agora, você pode apresentar, e aí você terá o tempo de 8 minutos para fazer a apresentação. Tá. Ok, Aqui, pode para ser. mim, Márcio e Sânia, aqui já desbloqueou o vídeo. Esse vídeo que você gravou agora, Márcio, que você colocou? Foi. Cadê? Foi, é que realmente ele estava no privado. Eu fui lá, só coloquei no público. Ah, tá. Então você quer que eu passe ele ou você vai apresentar? Em até 8 minutos. Não, ele tem mais de 8 minutos. Ele tem E eu 11 só, minutos. e eu só falo. Então, acho que o melhor seria a apresentação, que a apresentação tem alguns dados ali, fica mais fácil, eu Tá, vou até mais rápido. ok. Tem 8 minutos de apresentação, eu não vou demorar muito, Isso. então. Tá, eu vou cronometrar assim que você iniciar e você compartilha então a apresentação conosco, tá bom? Tá bom. Só um minuto aqui que eu vou procurar aqui onde eu vou. Bom, então, nessa segunda apresentação, nós vamos ouvir o Márcio falando sobre o artigo do trabalhador do conhecimento ao organizador do conhecimento para a posição de um modelo. Vocês estão vendo a apresentação? Não, nós estamos vendo a sua tela que tem os arquivos da apresentação. Talvez você tenha que selecionar a tela da apresentação para compartilhar É, conosco. só um minuto. Bom, pessoal, enquanto o Márcio coloca a apresentação, reforço um pedido que a Andrea colocou no chat. Tem um link para fazer, então, a avaliação da sessão, que vocês podem, então, fazer tanto agora, ou, enfim, esperando também ao fim da sessão, mas que já tem, então, acesso aí ao link que está disponível para vocês.
Apareceu alguma coisa aí? Ainda Não, porque não. tem que parar o compartilhamento, para o compartilhamento e vai de novo e escolhe a tela do PPT. Tem que tirar esse Tá compartilhamento em pronto agora. PDF. Então, ao compartilhar, selecione a tela que apresenta o PDF, enfim, um arquivo da apresentação. Márcio, se você quiser enviar a sua apresentação aqui no chat, eu compartilho para você, se você achar mais fácil. Tá bom. É porque tá travando aqui no computador. Ver aí. Meu nome é Kátia Tregnago Cunha, sou doutoranda em Administração pela Universidade 9 de Julho. Minha orientadora, doutora Cristina Daipra Martens, e co-orientadora, doutora Carla Bonato Marcolin. Apresento o trabalho explorando as informações textuais de documentos de patente utilizando inteligência artificial. Os documentos de patente estão disponíveis em repositórios de abrangência nacional e internacional e são hoje uma imensa fonte de conhecimento para as comunidades de pesquisa e inovação em todo o mundo. O grande volume de documentos de patente causa um transbordamento de informações. A análise do conteúdo textual é, então, um grande... André, eu vou tentar fazer então a apresentação, aqui o compartilhamento. E aí só me confirme se vocês conseguirão ouvir o áudio. Sou doutoranda em Administração pela Universidade 9 de Julho. Minha orientadora, doutora Cristina Daipra Martens, e co-orientadora, doutora Carla Bonato Marcolin. Apresento o trabalho explorando as informações textuais de documentos de patente utilizando inteligência artificial. Os documentos de patente estão disponíveis em repositórios de abrangência nacional e internacional e são hoje uma imensa fonte de conhecimento para as comunidades de pesquisa e inovação em todo o mundo. Então, um grande desafio. No campo de mineração de textos, o processo de extração de palavras-chave ele avançou significativamente nos últimos anos com o desenvolvimento das técnicas de processamento de linguagem natural. No entanto, as abordagens atuais para a seleção de palavras-chave, elas permanecem limitadas, principalmente para a extração de termos de domínio da literatura de patentes. A questão de pesquisa do trabalho é como as ferramentas de inteligência artificial extraem conhecimento de campos textuais de documento de patente. O objetivo do trabalho é analisar o conhecimento acumulado a respeito dessas técnicas de inteligência artificial para a mineração de campos textuais de documentos de patente. Extrair termos de domínio da literatura de patentes é uma tarefa desafiadora. Os campos não estruturados dos documentos de patente, eles apresentam uma terminologia bastante específica, característica da terminologia de ciência e tecnologia, ou seja, termos-chave relacionados a um determinado domínio da tecnologia, uma grande diferença de conteúdo técnico entre diferentes campos tecnológicos e funções semelhantes em diferentes domínios apresentadas com diferentes termos técnicos, afora a presença de jargões técnicos e termos sinonímicos. As técnicas de aprendizado de máquina, de aprendizado profundo e de processamento de linguagem natural, que estão no domínio da inteligência artificial, elas permitem analisar dados textuais massivos, e elas melhoram a extração de informações.
No caso de patentes, né, a mineração de texto é uma importante ferramenta à medida em que aumenta o número de documentos disponibilizado nas bases patentárias. No entanto, a estratégia fundamental foi uma revisão sistemática da literatura nas bases e Scopus Web Science, né, contemplando a produção científica, então, de diferentes áreas do conhecimento. A definição dos termos de pesquisa foi feita a partir de pesquisa em handbooks de linguística, a fim de abarcar o maior número de termos possíveis em inglês, português e espanhol. Então, a estratégia de busca contou com uma série de termos em ambas as línguas, né? Utilização de operadores booleanos. Foram utilizados como campo de pesquisa o título, resumo e palavra-chave e o marco temporal entre 2018 até 29 de maio de 2023. Para a condução da RSL foi utilizada a ferramenta Prisma e a operacionalização foi utilizada a ferramenta START. Foram obtidos 69 artigos relacionados ao tema de estudo, ou seja, a extração de campos textuais de documentos natural, qual a metodologia e o campo patentário empregado. Os resultados. Foi verificado que a mineração de texto de campos textuais de patentes é utilizada prioritariamente para análise de conhecimento de domínio, ou seja, identificar tendências e lacunas tecnológicas. A maior parte dos estudos descrevem métodos que utilizam abordagem de processamento de linguagem natural, seguidos de aprendizado profundo e aprendizado de máquina. A gente observa que ao longo do tempo, a utilização de técnicas de aprendizado profundo, elas têm se ampliado, e isso justamente em função das dificuldades de processamento de grandes dificuldades, de grandes quantidades de dados e da infraestrutura digital disponível. Dentre os métodos de extração de palavra-chave, foi identificado que o aprendizagem do não supervisionado é prevalente, ou seja, o aprendizado não supervisionado é aquele que não requer nenhuma rotulagem de dados de treinamento, e ele trabalha muito com ocorrência de palavras-chave, com frequência de palavras-chave. Uma das dificuldades do aprendizado não supervisionado para estudo de campos textuais de patente é justamente o posicionamento do termo no texto, né, as condições semânticas do termo no texto. As ferramentas de mineração de texto empregadas para a exploração de campos textuais de patente revelam a analisar de 1 a 3 campos de dados textuais da patente, geralmente título, resumo, reivindicações, descrição detalhada ou campo técnico. Dentre as conclusões, identificação de estudos que descrevem métodos híbridos, combinando regras gramaticais e estatísticas, abordagens de extração de dado utilizando ferramentas de PNL aplicadas em aprendizado profundo ou de máquina, associados a métodos baseados em regras e dicionários, e métodos de extração baseados na teoria TRIZ, que é a teoria da resolução inventiva de problemas, né, que é oriunda de uma análise de 400 mil documentos de patente e definição de efeitos técnicos e princípios inventivos.
Como contribuição para o meio acadêmico, o estudo se propõe a oferecer um panorama das ferramentas de mineração de texto de campos não estruturados de documentos de patente, né? Uma vez que for identificado que os estudos na área, eles contemplam análise de ferramentas dedicadas a documentos técnicos, mas não especificamente a documentos de patente, que tem toda uma particularidade em termos de estrutura e de semântica. E como contribuição para a prática, obter conhecimento para aprimorar as ferramentas de mineração de texto em um esforço, então, para ampliar o acesso às bases patentárias como fonte de informação tecnológica. Bom, legal. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Rodrigo? Bom, parabéns, ótimo trabalho. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. A primeira delas é qual que é o contexto, né, dessa pesquisa. Ela é uma pesquisa que foi desenvolvida num doutorado, num mestrado, como que funciona, como que funcionou esse contexto, né? E principalmente que área que é, né? Porque acredito que seja talvez mais gestão do conhecimento, algo nesse sentido, né? Então essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, né? É uma pena que eu não consegui ler o artigo inteiro porque ele só tem a página inicial ali no site, né? Não sei porque alguns têm, outros não têm, né? Mas quais são as ferramentas, né, de inteligência artificial que extraem conhecimento dos campos de textos dos documentos de patentes, né? Você está pensando em submeter isso para uma revista mais específica de inteligência artificial? Qual que é o futuro? O que você acha que, a partir de agora, essa proposta de artigo deve ser submetida? Bom, boa tarde, agradeço a oportunidade. Na realidade, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em administração, mas eu trabalho com ciência da informação também. Esse estudo é o primeiro estudo de uma tese por estudos, uma tese que são 4 estudos. Esse foi o primeiro, quer dizer, que é a etapa de conscientização do problema. A proposta do meu artigo do meu estudo é democratização das informações tecnológicas contidas em bases patentárias. Então, no primeiro estudo, eu fui ver o que já existia de ferramentas, né, e quem estava trabalhando com isso e como estava trabalhando. E aí a gente já identificou algumas coisas bastante relevantes, no sentido de que, bom, não dá para ir para o caminho das ferramentas de supervisionado, porque a gente não tem condições de constantemente estar atualizando as bases de sinônimos e de vocábulos, né? E na pesquisa surgem algumas coisas muito interessantes agora, dos últimos anos, que é utilizar os efeitos técnicos que são oriundos da teoria TRIZ. A gente tem bases de efeitos técnicos, né? Tem mais ou menos 2.500 termos já sistematizados em bases de efeitos técnicos, né? E esses dados, esses vocábulos foram extraídos já de patentes, a partir de um estudo de 400 mil patentes. Então, vieram alguns insights no sentido da gente, talvez, utilizar essas bases como uma base para extração, para recuperação de informação tecnológica de patente. Então, sim, o artigo provavelmente... eu faço parte de um grupo de pesquisa, o Grupo Esfera, que é vinculado ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, né, que pretende ampliar o acesso, democratizar o acesso às bases patentárias, principalmente aqui no Brasil, porque o que eu brinco, a gente tem ouro nas bases patentárias e muitas vezes a gente fica procurando soluções, sendo que a gente já tem essas soluções já publicadas, disponibilizadas em bases, em repositórios de acesso gratuito. Então, é complicado para mim, Rodrigo, porque eu fico no limbo entre a administração, né, mas também entre as ciências da informação, no sentido de que a gente está começando a trabalhar com recuperação de informação, extrações de dados e etc. Né? Então, mas essa é a minha caminhada, né? O meu mestrado foi nessa área de ajudar as pessoas a construir estratégias de buscas para fazer busca em base de patentes, mas o que a gente identifica é que, mesmo assim, as pessoas que ainda procuram as bases patentárias, elas geralmente são pessoas familiarizadas com o tema, e as pessoas não familiarizadas com o tema, elas têm tanto medo que elas nem procuram o que nós fomos chamados pelo IBIPT a resolver, fruto até do meu mestrado, precisamos que o cidadão brasileiro informe minimamente o que precisa e venha para ele um conjunto de informações tecnológicas, dentre quais patentes brasileiras. Então, por exemplo,
que a gente pretende daqui 2 anos, quando eu acabo meu doutorado, tu vai entrar numa base vinculada ao IBIPT, que é a base de respostas técnicas, e tu vai dizer fermentar pão, né? A função e o meio. E o sistema vai ser capaz de recolher patentes que trabalham com isso. Ele vai te dar uma sugestão de soluções, tá? Então, essa é uma primeira caminhada, é um trabalho hercúleo, porque patente tem muito termo, e a gente trabalha muito com sinônimos em patente, porque eu também faço redação de patente, e quando a gente redige patente, a gente usa uma infinidade de termos, muito sinônimo, muito jargão técnico e muito jargão jurídico, muitos termos barulhentos. Então, limpar tudo isso e deixar o que efetivamente é importante, disponibilizar isso, está sendo uma grande dor de cabeça, e poucos pesquisadores se dedicam a isso, porque exige, além do conhecimento da ciência da informação, o conhecimento da legislação de propriedade intelectual. Obrigada, Kátia. Alguma outra pergunta? Eduardo? Bom, primeiro, parabenizar a Kátia, a Cristina e a Carla pelo artigo, muito bom. A pergunta que eu tenho é que no começo do artigo foi identificado que algumas barreiras dessa análise de dados, né, da ciência da informação, são palavras que têm domínio da ciência da informação, né, que são jargões, por exemplo, técnicos, palavras polissêmicas e palavras sinonímicas, né? E ali foi também falado sobre algumas abordagens de mineração, né? Então, processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, aprendizado profundo. A literatura aponta alguma abordagem que está mais avançada no intuito de resolver essas problemáticas, em comparação com as demais abordagens, ou geralmente todas estão com o mesmo problema, ou alguma está mais avançada que outra, enfim, tem algo nesse tipo? Depende muito da região, assim, o que a gente percebe países asiáticos, Japão e China, muito fortemente, trabalhando com dados supervisionados, ou seja, eles partem de um conjunto de vocábulos e rotulam e conseguem fazer a extração de dados. A performance é muito baixa, o retorno é muito baixo, né? Nós aqui no Brasil, pouquíssimas experiências com isso, pouquíssimas pesquisas com isso, e quando a gente vem para os países latinos, o pessoal se dedicando a utilizar a teoria TRIZ. E a teoria TRIZ, ela é muito, para quem conhece, assim, foi desenvolvida por um russo, ele foi preso, ele ficou algum tempo preso, e ele estudou 400 mil patentes, e ele percebeu que essas patentes tinham um vocabulário que era mais ou menos recorrente, que existia uma frequência de palavras, né? E que essa frequência de palavras independe do domínio. E essas palavras, elas são, na realidade, basicamente funções, né? E tu casando funções com um meio, tu obtém uma resposta a um problema. E particularmente, assim, são 5 artigos da RSL, de 69 artigos, 5 artigos falavam sobre TRIZ, e chamou atenção, porque o que eles dizem nesses artigos é que eles associam os pontos fortes da extração supervisionada e da extração não supervisionada. Supervisionada porque parte de um conjunto de termos próximos da área de ciência e tecnologia, que são os efeitos técnicos. E os pontos fortes dos métodos não supervisionados é que ele retira o termo dentro de um contexto de uma frase. E isso faz todo sentido para a patente, porque tu extrair um termo sem saber o contexto, tu pode extrair termos que eles não tenham sentido nenhum para te responder qual é a solução inventiva. Porque, por exemplo, patente, tu faz muito blá, 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 até efetivamente contar o que tu quer patentear. E a gente não quer esse blá, 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 a gente quer solução, a gente quer a solução inventiva. Então, esses métodos que são chamados de métodos híbridos, eles aparecem com pouca frequência, mas são muito recorrentes nos últimos anos, e eles indicam uma caminhada para olhar para essas bases de efeitos técnicos, que até a gente já construiu a base, né? Só existem 2 bases de efeitos técnicos no mundo hoje, disponíveis para serem utilizadas. Nós associamos essas bases, fizemos uma série de vínculos, então a base está pronta, tem 25 mil termos catalogados em espanhol, francês e português, e inglês, é óbvio, e a gente começa agora os estudos para fazer as extrações e para ver qual a performance e o que a gente vai precisar. E uma das questões que a gente está vendo a máquina vai aprender. Quando a máquina reconhecer que ela foi lá e extraiu um verbo, fragmentar,
e lá na patente fragmentar estava, lá sei eu, dividir. A máquina vai aprender por associação dentro desse contexto da patente, né, para a gente ampliar os termos de busca. É uma coisa meio de doido, né, mas a gente tem uma caminhada de 2 anos pela frente. Perfeito, obrigado. Ok. Bom, muito obrigada, Kátia. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação, parabéns pela arguição, pelo domínio aí apresentado no tema, que é um tema realmente extremamente relevante nessa construção até do conhecimento e o aproveitamento do conhecimento e das próprias soluções também. Legal. Bom, então agora vamos passar para o terceiro artigo. Finalmente, Márcio, podemos ir com você. A Andrea já está com a sua apresentação e ela irá compartilhar. Obrigado, hein? Finalmente. Peço perdão aí pelo Imagina, essas coisas transtorno. acontecem, especialmente no mundo virtual. Bom, Márcio, então você terá 8 minutos para fazer a sua apresentação. Ok, vou para ser rápido, também o vídeo foi muito longo. Boa tarde a todos. Assim como a pesquisadora que acabou de apresentar agora, a Kátia, eu também venho da área da ciência da informação, meu mestrado de lá. Atualmente eu faço doutorado em administração. Essa não é minha pesquisa atual. Atualmente eu falo sobre silenciamento nas organizações, mas como vem da área da ciência da informação e da perspectiva dentro do programa de doutorado, perspectiva crítica e teórica, então eu venho desenvolvendo também esse artigo junto com o meu orientador, né? No desenvolvimento da pesquisa, a gente acaba trazendo vários conceitos, informações e trabalhos a mais. Então, eu deparei com esse conceito do trabalhador do conhecimento, que eu não conhecia, do Peter Drucker, e aponta aqui nesse artigo uma possibilidade de desenvolver, né, uma proposta dentro da administração como não ser o trabalhador do conhecimento, e sim o organizador do conhecimento. Eu posso abaixar aqui ou precisa abaixar? Isso. Então, esse artigo eu desenvolvo na perspectiva crítica, eu desenvolvo tanto com conjunto com 2 conceitos da ciência da informação e administração. Dentro das organizações, assim como todos os colegas falaram, existem diversos tipos de informação, conhecimento, a comunicação propriamente dita, ou seja, o que vai ser disseminado, compartilhado, a linguagem, o conhecimento faz total diferença dentro do ambiente organizacional para tomar decisão, para aprendizagem, para desenvolver novos processos, serviços. Só que o trabalhador, a crítica relacionada um pouco ao trabalhador do conhecimento, que muitas das vezes é apontado dentro da ciência, que eu estou vendo agora dentro da ciência da administração. Pode abaixar, por favor? Eu não sei se eu tenho controle. Muitos problemas que estão sendo apontados, como eu vejo também, problema de insuficiência de informação, insuficiência de conhecimento. Muitas das vezes eles são instáveis, não tem ali, é ambíguo também, e dentro desses ambientes não consegue, né? Não tem empresas que conseguem lidar com esse tanto de informação, com tanto de conhecimento, principalmente conhecimento tácito, que é um conhecimento que ele é difícil de ser capturado. Ele, muitas das vezes, ele deve ser o quê? Promovido, estimulado dentro desses ambientes organizacionais, tanto formalmente como informalmente também, né? Então, a minha crítica que eu aponto um pouco por esse artigo é justamente isso também, que muitas empresas falam, vamos fazer gestão do conhecimento, mas muitas vezes nem sabe o que é ou como está fazendo a gestão do conhecimento, porque não é possível a gente conseguir gerenciar todo esse conhecimento. Então, é possível também e não ter só um trabalhador para trabalhar com certos tipos de conhecimento. Então, a ideia desse artigo também é apontar o quê? Que o trabalhador do conhecimento e o organizador eles podem trabalhar em conjunto, assim como todos dentro da rede de equipe, né? Os artigos estão apontando o quê? Que deve organizar esse conhecimento. Quem organiza esse conhecimento? Quem vai operacionalizar esse conhecimento dentro das organizações, que é perdido, muitas das vezes, a memória ali, até o documento, né, o registro daquele documento, onde ele está arquivado, onde ele está registrado, quem estimula, promove, quem registra esse conhecimento. Então, a proposta do artigo é tentar desenvolver um modelo, ou pelo menos apontar, né, críticas relacionadas a esse modelo,
ao propor, né, esse novo modelo assim de que pode ser mediar essa informação, né, que tem foco tanto na equipe toda, não somente em um indivíduo ou numa equipe. Faço críticas que todos dentro da equipe devem trabalhar em conjunto, em harmonia, para poder desenvolver novos parâmetros, novas pesquisas e contribuir com outros. Só que todos devem compartilhar, né, esse conhecimento que todo mundo tem, que eles conseguem promover. Pode ir descendo, por favor. E eu vejo também os autores críticos falam que muitas das vezes esse trabalhador do conhecimento ele é supérfluo, eles ou outros também dentro, não só o trabalhador, quanto ele faz com que esse conhecimento seja oculto, ele guarda para si, ele não passa esse conhecimento adiante, esse conhecimento não é registrado, né? Não tem aquela troca. Então, não é de uma forma de não tirar o trabalhador do conhecimento, e sim uma forma que todos podem trabalhar, todos devem ser trabalhador do conhecimento e trocar esses conhecimentos, né? O TAS, explícito, conhecimento profissional, e ter algum profissional para organizar esse conhecimento, para estimular. Então, a informação e conhecimento ela precisa ser o quê? Anotada, organizada, codificada, interpretada, para ela ser útil, acessada, compartilhada e reutilizada, e assim entrar num ciclo, né, contínuo. Pode passar, por favor? Então, assim, eu pergunto, o artigo ele faz essa crítica. Quem, como, né, pode possibilitar que os processos envolvendo conhecimento, informação, memórias, documentos, sejam eles adequados e estruturados dentro da organização, de maneira a facilitar o armazenamento, acesso e compartilhamento. Então, eu faço essa reflexão, né, o objetivo do artigo é propor esse modelo de organização e inclusão como um fator estratégico dentro do ambiente organizacional. Próximo. Então, dentro da perspectiva teórica, né, e crítica, eu defendo que todos são trabalhadores de conhecimento sobre o conceito de reflexividade, da Cunliffe, entre outros autores. Que o quê? É uma perspectiva teórica e crítica que o quê? Dá dentro das organizações que todos podem conversar, dialogar, ter trocas significativas desse conhecimento, principalmente o conhecimento intangível, aquele tácito, que é um dos que tem recursos valiosos dentro das organizações para tomar de decisão, para inovação, para geração de processos, e faço críticas também relacionadas, muitas das vezes no ambiente organizacional, que não se tem uma cultura informacional, né? Aqui pouco se tem estudos voltados dentro da administração sobre esse tema, cultura informacional aqui no Brasil, lá fora tem bastante, memória organizacional tem um pouco, mas também que deixa a desejar no quesito em questão de quem é o profissional para alimentar. E a perspectiva eu estou sugerindo nesse artigo que os profissionais, que seriam profissionais da informação, que é o bibliotecário e arquivista, tem outros também, claro, eles desenvolvem uma gama de competências e habilidades relacionadas ao processo de informação, conhecimento, a estruturação do processo técnico, organização, gestão, a sua disseminação, e ele promove e produz também serviços que melhoram dentro dessa organização. Então, um fluxo contínuo. Márcio, Oi. só te interromper um pouquinho, falta só 2 minutos, tá bom? Tá, pode ir passando, então. Para fechar, então desce, então. Pode descer, que esse aí é só os modelos. Sim, ok. Então, aqui, só para no outro, no anterior. No anterior. No outro, esse. Aqui eu só desenvolvo esse framework mostrando dentro da literatura da ciência da informação todo o processo da literatura que eles desenvolvem, dizendo assim, não a organização da informação e do conhecimento não é um processo simples e fácil e não é desenvolvido por qualquer especialista. Tem que ser o bibliotecário ou o arquivista que pesquisa dentro dessa área. Então, é toda essa gama de operações, existe um processo técnico, sistemático e é muito complexo. Houve críticas que é muito grande dentro da administração. Sim, então, por isso que focar só no trabalhador do conhecimento não seria a questão ideal para manter o conhecimento, né, e a organização da informação, desse conhecimento ativo. Pode descer, que aí eu só estou desmembrando. E, por fim, que eu já tinha falado também,
a atividade do trabalhador do conhecimento está relacionada apenas com esse conhecimento abstrato, né, criação de estratégias organizacionais, por que não, né? Todos podem ser esse trabalhador, todos podem contribuir de uma forma que alimente dentro do ambiente de organização novas informações, novos conhecimentos, né? Apesar de que os teóricos críticos já mostram esses caminhos paradoxais, críticos, né? Então, eu estou apontando que esse profissional seria o ideal para trabalhar nas organizações, junto com a perspectiva da reflexividade, né? E o próximo, por favor. Eu só aponto que assim, esse estudo também, dentro da administração, não tem, seria importante fazer um quantitativo para encontrar esses profissionais, se existem em todas as organizações, em quais organizações que existem, entrevista com profundidade se existem esses profissionais, quais são os serviços, processos que desenvolve dentro da organização. Existe uma cultura informacional em cada modelo de empresas, e pesquisa um pouco mais avançada relacionada ao arquivo e memória organizacional. Obrigada, Márcio. Perguntas? Comentários? Bom, Márcio, em relação, então, ao modelo, né, que você está propondo, como que você poderia, e dado também, né, o tempo aí da apresentação, como que você poderia, então, resumir os processos de organização da informação e do conhecimento com base no modelo, então, que você está propondo? Sim, organizar a informação é porque, eu não sei, na ciência da informação, trabalha um pouco diferente na perspectiva da administração, o que é organização da informação, o que é organização do conhecimento. A informação, ela pode também, assim como o conhecimento, estar em qualquer lugar. Mas dentro do ambiente organizacional, organizar a informação seria organizar toda a informação da organização, todo documento físico, todo digital, ele está todo organizado dentro de uma perspectiva de catalogação sistemática, onde o acesso a essa informação ela seja fácil e compartilhada no tempo integral, no tempo atual, sem dificuldade nenhuma. A organização do conhecimento seria o conhecimento tácito transformando no conhecimento explícito, que ele seja, fazendo aquele ciclo, ele seja transformado num arquivo, né, ou numa memória, um documento registrado, e assim organizado. O conhecimento, já a gestão do conhecimento, a crítica dentro da ciência da informação, que ele não é organizado, e sim ele é estimulado e promovido, depois organizado, gerando informação e assim entrando naquele ciclo contínuo de Nonaka e Takeuchi, né? Ok, obrigada. E uma última pergunta, mas também para esclarecimento, né? Você comenta no começo até da sua apresentação e no próprio artigo, com algumas críticas, tem algumas críticas em relação ao trabalhador do conhecimento, e que então deve ter essa visão para um organizador do conhecimento. E aí, ao final, você comenta que todos devem ser trabalhadores do conhecimento. Então, como que isso se articula, né, nesse sentido de o trabalhador do conhecimento, ele pode ter, então, essa visão mais supérflua, digamos assim, até foi o termo que você utilizou na sua apresentação. Então, é importante migrar para essa condição de organizador do conhecimento, e aí você também está propondo um modelo para isso, mas aí você comenta, então, que todos devem ser trabalhadores do conhecimento. Sim, no caso seria, como é na perspectiva crítica, é que, resumindo, é que as organizações deveriam dar mais vozes para as pessoas, todos dentro do ambiente organizacional. Quando dar vozes às memórias silenciosas, dar vozes a pessoas que podem contribuir dentro da organização com o seu conhecimento específico, com o seu conhecimento profissional, e esse conhecimento ele deve ser promovido, ele deve ser registrado, ele deve ser compartilhado. Não focar só em um profissional, que no caso seria o trabalhador do conhecimento. Esse trabalhador do conhecimento ele pode estar em qualquer ambiente, mas que todos também sejam incluídos, né,
dentro do ambiente, onde ele possa ter essas trocas significativas, que eu uso o conceito de reflexividade, dá a oportunidade de todos refletir, discutir, compartilhar e trocar informação. E existe o bibliotecário ou arquivista para organizar esse conhecimento, deixar esse conhecimento de fácil acesso, de fácil compartilhamento, para que constantemente tenha essas trocas, tenha a facilidade de acesso, e não que seja a categoria supérflua. Esses são os autores que fazem crítica a esse trabalhador do conhecimento. Então, eu aproprio dessa crítica deles e falo, olha, se está criticando que existe essa categoria, essa ambiguidade, essa superficialidade de ter só um, se existe outros conhecimentos, por que não envolver todos, né, para aumentar os conhecimentos, tanto informal como formal. Só não tem a organização. Muitas das vezes a gente se perde na organização. Atualmente eu faço também doutorado no IME, a minha proposta lá também é de que organizar o conhecimento em ambientes de desastres. Eu vi na literatura de desastres ambientais, muito se fala, gestão do conhecimento é lindo, bonito, maravilhoso, mas em nenhum momento eles falam, vamos organizar esse conhecimento, em nenhum momento. Então, eu também estou desenvolvendo essa pesquisa lá justamente para trazer esse modelo, um modelo que organize ou estruture, que não se perca essa informação. Em cada país, em cada região, existe certo tipo de desastres ambientais que o conhecimento não é compartilhado, o conhecimento não é desenvolvido, o conhecimento não é acessado. Tem fulano que mora em tal região, conhece aquela região, mas eu sei que ali vai chover, vai ter desastre, ali acontece, mas esse conhecimento não é acessado, compartilhado, ninguém sabe. Então, vem também por essa crítica também. Ok. Obrigada, Márcio. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada pelas respostas. Bom, e agora a gente segue, então, para a última apresentação, um artigo da autoria de Roberta Andrade, Marcelo Silva e Raíza Rocha. A Andrea irá fazer o compartilhamento do vídeo. Olá, o meu nome é Roberta e eu vou apresentar o artigo de hoje que trata sobre o desenvolvimento de um smart device para pacientes de Parkinson, que é o mercado de smart devices em geral para a saúde. Ele está crescendo em uma média nos últimos anos de quase 10% ao ano, e isso representa mais de 95 bilhões nos últimos 10 anos, com previsão de crescimento, uma vez que a população está envelhecendo e vai demandar muito mais. E considerando ainda que a parte dos parâmetros da coleta de dados de pacientes com diversas doenças e falta de mobilidade ainda é feita de forma intrusiva e de forma inadequada. O nosso estudo ele propõe, ele apresenta o desenvolvimento desse smart device, que é vestível, e a gente usou machine learning, sistemas embarcados, internet das coisas, interação humano-computador, para que isso se desenvolvesse, e a gente incluiu ainda um grupo de 12 pacientes ao longo dos últimos 7 anos, junto com uma equipe multidisciplinar no processo de desenvolvimento, para que se pudesse fazer os ajustes adequados para esse público, considerando que a doença tem vários diferentes estágios de evolução e, portanto, a demanda desses pacientes também vai evoluindo ao longo da doença. Quais são os principais sintomas? Os tremores involuntários ao longo do corpo, que não é só nas mãos. Por que esse dispositivo pode melhorar a qualidade de vida do paciente Parkinson? Primeiro, dá autonomia para esse paciente em várias atividades que seriam corriqueiras e diárias e um tanto simples, e prevenir também hospitalizações por cortes, alguma coisa que o paciente se machuque. O que a gente tenta aqui com esse dispositivo? Fazer com que um dispositivo tecnológico se integre à vida de um paciente, entendendo que ele é um paciente idoso, tem limitações, e que esse dispositivo faça parte da rotina diária desse paciente. Então, a gente propõe esse aplicativo e trouxe também os pacientes para o processo de desenvolvimento. A gente fez uma etnografia com uma pesquisação ao longo de 7 anos, a gente desenvolveu toda a parte de tecnologia do dispositivo, incluindo uma imersão dos pesquisadores, dos desenvolvedores, dos designers e dos fisioterapeutas, inclusive com consulta, indo para consulta em loco, todos foram incluídos em todas as fases da pesquisa. Esse é um desenho da parte etnográfica, de como a gente coletou os dados, a gente gravou tudo, e a parte da implementação, apresentação de protótipo e correções, a gente fez nas casas dos pacientes,
Isso aqui foi como a gente fez a revisão de bibliografia, viu o que estava tendo no mundo com relação a smart devices vestíveis, não achamos nada reportado específico para Parkinson, mas a gente separou aqui pelas questões de pesquisa e as principais contribuições. A maior parte desses dispositivos eram de monitoramento. Esse aqui foi o sumário da nossa pesquisa de 2017 a 2023, então, quanto tempo por ano durou cada pesquisa na parte imersiva, etnográfica, o que foi feito, de que forma os dados foram coletados, uns quantos participantes. E aqui na última coluna, mostra o estágio do dispositivo. Essa aqui é a proposição do dispositivo, desde a parte de arquitetura do sistema, a escolha dos servomotores, dos componentes eletrônicos, que foi mudando ao longo do processo, a posição do botão desliga e desliga, o peso foi ajustado, de todos os utensílios e do cabo que o paciente segura, a operação do fluxo, o diagrama de bloqueio de filtro dos tremores, porque o que o dispositivo faz? Anula tremores horizontais e verticais. Isso aqui são os utensílios. Hoje o nosso dispositivo, ele acopla todos os talheres, mais pente, mais escova de dente, que dá uma autonomia em mais atividades diárias. Então aqui o processo de modelagem 3D, o primeiro protótipo, as bancadas de testes, os resultados, tiveram mais de 95% de acurácia. Essa aqui é a última versão, que está toda desmontada, mas a gente já consegue imprimir toda da mesma cor, e funciona e acopla todos os utensílios que eu falei. A gente conseguiu um dispositivo que tornasse estável os movimentos desse paciente, o dispositivo se tornou viável, o custo de produção foi demonstrado ser 88% menor do que o único concorrente que tem no mercado. O dispositivo providenciou mais conforto em atividades diárias, uma performance acima de 95%, conseguiu ser incorporado em várias atividades rotineiras para além de comer, incluindo a parte de monitoramento, que é o monitoramento. O nosso dispositivo já é capaz de ler a evolução dos movimentos do paciente e gerar gráficos para o médico, o neurologista acompanhar se a doença está alterando de estágio, se ela não regride, mas se ela está estável, porque aí o médico pode, inclusive, dosar melhor a parte dos remédios. Não que os nossos gráficos sugiram a parte de medicamento, não, mas pela parte da evolução dos movimentos, o médico consegue ter melhor controle. Isso aqui foi a parte dos resultados empíricos. Então, assim, a gente colocou os pesquisadores, os designers, os desenvolvedores, os pesquisadores estavam mas também tinha neurologista, também tinha fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, a parte dos designers e desenvolvedores, os cuidadores e o próprio paciente. Então, aqui, de que forma que eles interagiram com os fatores, no sentido de a proposição do dispositivo, se eles aceitaram, se a gente melhorou a aceitabilidade, que sim, a usabilidade, que a gente fez vários reparos ao longo dos 7 anos para tornar ele mais usável, a parte de motivação intrínseca dos cuidadores, era a parte da habilidade funcional do paciente para que ele se tornasse menos dependente. As motivações extrínsecas do paciente era a parte do suporte social, do treinamento, do feedback e a facilitação para que esse paciente idoso, que já não é atento a tecnologias, conseguisse usar continuamente. E aqui a parte dos estágios até a sua integração. Houve o suporte técnico de toda a equipe. A parte geográfica, da distância das instituições, parte da pesquisa foi feita durante a pandemia, e isso foi um desafio. A parte de gestão do conhecimento, os desenvolvedores conseguiram ser inventivos, a gente conseguiu adequar a demanda dos pacientes e a capacidade absortiva deles da tecnologia ao dispositivo. Toda a parte de utensílio que é acoplada, tiveram várias sessões para aumentar o tamanho do pente, diminuir o tamanho da escova de dente, aumentar o tamanho da colher, diminuir o tamanho da faca, sendo que, para que o dispositivo fizesse uma calibragem correta e neutralizasse os tremores, todos os dispositivos tinham que ter o mesmo peso, o que significa que cada um é impresso em um material diferente. Quanto maior, mais leve tem que ser o material. Então, isso também foi um aprendizado muito grande. Conclusões. A interação, nesse caso, dos pacientes, do usuário final com os desenvolvedores, foi crucial na intervenção, na adoção da tecnologia de forma diária e contínua, na modelagem do processo e na humanização do cuidado com esses pacientes, minimizando a possibilidade de perdas do desuso e melhorando a parte de teste, de protótipo. Nosso custo é de aproximadamente $50, juntando todos os utensílios, e o que a gente vê hoje em dia é um custo de aproximadamente $500. Em termos de estudo empírico, a gente já aprovou o benefício do uso da tecnologia para esses pacientes, inclusive na parte de retardar o isolamento social desses pacientes. A tecnologia se comprovou eficaz e comercialmente viável. Portanto, as contribuições, a gente acha que contingencialmente a gente conseguiu provar
que é viável, o produto é viável, o estudo é viável e que é muito importante humanizar a tecnologia, especialmente para esse público mais idoso, que não tem uma outra geração, que não teve ao longo da vida essa proximidade tecnológica. E isso é fundamental na usabilidade, na aceitabilidade desse produto. Com relação à implicação prática, o nosso produto teve mais de 95% de acurácia, então eliminou mais de 95% dos tremores. Ele é um produto de baixo custo, entre $500 ele sai por 50% e só 88% mais barato do que está no mercado. E os nossos materiais, eles são recicláveis de baixo custo, pode ser impresso em qualquer impressora 3D. Esse produto ele consegue chegar inclusive a sistemas de saúde, como por exemplo o SUS. Essa é a nossa equipe, é isso, obrigado. Bom, legal, parabéns, O vídeo Roberta, está cortado, porque o vídeo tinha 15 minutos, está todo cortado, desculpa. Bom, parabéns pelo trabalho elaborado. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Rodrigo? Roberta, parabéns aí. Acho que os resultados empíricos são impressionantes, né? Que bom, temos muitas pessoas precisando disso, né? A minha pergunta, na verdade, é em que contexto isso se deve, né? Qual que é o contexto? Você está realizando um estudo? Você é uma Eu fiz empreendedora? para o meu pai. Eu sabia fiz que pro meu pai. tinha alguma coisa que te chamava, né? Muito forte nisso. Assim, eu trabalho com tecnologia assistiva já tem um tempo, mas a maior parte dela ou é para quem tem alguma deficiência visual ou é para quem tem alguma deficiência motora. E tinha começado a trabalhar em um projeto de autismo quando eu descobri que meu pai tinha Parkinson. Então, na verdade, essa pesquisa ela foi feita para ele, não tinha nenhuma intenção de virar um produto comercial e também não tinha intenção de virar uma pesquisa acadêmica. Ela virou porque a gente tem um produto, está patenteando. Estou trocando uma ideia com a John Hopkins, mas estou esperando a parte de registro de patente sair para não, né, ficar de besta na história e perder. Mas foi feito para ele. Na verdade, foi feito todo para ele, para conter a parte do isolamento social, porque meu pai sempre foi boêmio, sempre gostou de sair de casa e jogar sinuca. Então, assim, foram as 3 coisas que ele parou imediatamente porque a mão tremia. Então, assim, a parte da sinuca eu não consegui resolver, mas a parte de levar para um restaurante sem que ele sentisse vergonha foi resolvida. E é uma coisa, o grupo de pesquisa, né, dos 12 pacientes, são todos ex-militares da reserva, por uma questão de acesso. Eu tinha entrado ao Hospital da Aeronáutica, em Fortaleza, eram todos próximos do meu pai tinha quase todos os amigos com Parkinson, então, assim, não sei se algum percentual de incidência militar maior, alguma coisa do tipo, os amigos do meu pai todo tinham, então foi uma grande roda e pela facilidade de acesso, e por eu conhecer todo mundo, eu consegui entrar nas casas e adicionar não só os pacientes, mas os cuidadores, que por vezes eram familiares e por vezes eram outras pessoas, contratadas ou não. Às vezes era enfermeira, às vezes era uma cuidadora, e o resto da equipe era todo meus chegados, todo mundo que gostava do meu pai. Basicamente foi isso. E você submeteu como artigo tecnológico aqui ou não? Submeti como artigo tecnológico, em princípio esse artigo foi feito por uma revista de engenharia, então ele era todo de engenharia, ele não tinha a parte da etnografia, que eu resolvi escrever depois, porque eu perdi meu pai há pouco tempo, então essa parte da etnografia e ver de novo foto, vídeo e escrever ainda me dói. E aí eu fiz essa parte mais de gestão, da inclusão do usuário final no processo decisório, no processo de desenvolvimento, e tratei dos benefícios e das dificuldades, e como isso pode ser feito dentro de um processo gerencial de desenvolvimento do produto. Não aplicável exatamente à tecnologia assistível, mas que possa ser extensível a outras indústrias. Perfeito, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigada, Rodrigo. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Eduardo? Bom, primeiro, parabenizar um excelente artigo, tanto a Roberta quanto o Marcelo quanto a Raíza. Minha pergunta seria na análise do resultado, deu uma lida no resumo, né, determinou-se que a motivação e o engajamento dos usuários finais no processo de desenvolvimento do produto são essenciais. Então, a partir disso, minha pergunta seria se ao longo do estudo, um estudo longitudinal, né, um estudo de 7 anos que se desenvolveu por bastante tempo, né, houve etapas de desenvolvimento em que esses usuários se sentiram mais engajados do que outras. E se teve essa simetria, né, de engajamento, o que isso influenciou no desempenho do Teve. desenvolvimento do produto em si?
Tá, vamos lá. O Parkinson, ele tem pelo menos quatro estágios, né? E o tremor das mãos é o que começa, é o primeiro que se nota, é o primeiro que se percebe visivelmente. Mas antes disso, existem outros sintomas que aí depende do neurologista. Lá em casa, a gente só percebeu quando começou os tremores na mão. O que que a gente notou? Que à medida que esses tremores seguem para o resto do corpo, a medicação se altera. Ela tanto aumenta o Prolopa, quanto tem que entrar o Mitedon. E o Mitedon, ele afeta o equilíbrio vertical. Só que o corpo do paciente fica tão enrijecido que ele começa a cair, porque ele tropeça em si mesmo. A mobilidade das articulações, de andar direito e tudo, fica tão... Até a dificuldade de segurar o dispositivo. A gente teve que alterar a largura do dispositivo muitas vezes. E o que que acontece com relação ao isolamento social? Quanto mais o Parkinson avança, mais esse paciente se isola, porque ele não quer passar vergonha, ele não quer deixar a comida cair, e ele não quer ter ajuda em uma tarefa que é extremamente simples, que é escovar os dentes, pentear o cabelo. Quando ele chega no estágio de ver que nem a tarefa simples ele consegue fazer, ele entra num... E o Parkinson, ele inclusive trava os movimentos da língua, então afeta a fala em estágios mais avançados. Então ele começa a se isolar completamente, ele não quer interagir com ninguém e ele passa a mentir, ele passa a dizer para todo mundo que está tudo bem, porque ele tem vergonha de pedir ajuda. Não sei se isso é geracional, isso, né, vai continuar o estudo, mas assim, a intenção era justamente evitar esse isolamento social quando a gente não consegue mais reverter, quando o paciente já se isolou, que aí também afeta a fala e tudo. Claro que esse dispositivo não vai manter a fala do paciente, mas à medida que ele mantém na rotina dele a autonomia de atividade simples e rotineira, ele, ele posterga esse isolamento tão grande. Então é mais ou menos isso, além de facilitar a rotina diária, que é uma folga para quem cuida, porque uma coisa é você cuidar de uma pessoa que está doente há 2 meses, uma coisa é você cuidar de uma pessoa que está perdendo os movimentos e virando uma criança ao longo de uma década. Cansa. Tal hora você, como cuidadora, você cansa. E via de regra é uma cuidadora feminina, via de regra é a filha ou a mulher. Então, assim, é uma pequena vitória para o paciente e acaba sendo uma pequena vitória para todo mundo. E a inclusão dos cuidadores, familiares ou não, foi justamente para checar quando o paciente começou a mentir, que o cuidador ia lá e dizia, não, peraí, não é assim não, ele está fazendo isso não, está derramando a pasta no chão, não está conseguindo cuspir, porque altera o movimento da língua, todo o movimento de mastigação. Então, assim, são pequenas vitórias. Assim, quem já teve algum acidente que ficou sem se mover e fez fisioterapia para recuperar, sabe quanto isso é importante. Então, foi mais ou menos isso. Mas tem diferença. À medida que o Parkinson vai evoluindo, faz diferença sim. Perfeito, obrigado. Vai chegar uma hora que também não vai servir mais para nada o dispositivo, porque já vai estar tão ou petrificado ou tão bambo que talvez não faça efeito. Nos pacientes que a gente testou, nenhum deles chegou na fase final. Inclusive, dos 12 pacientes, só tem 4 vivos hoje, porque foram 7 anos e eram pacientes idosos. Mas, assim, entre a fase de detecção e a terceira estágio de Parkinson, não o quarto, porque no quarto a gente não testou com ninguém, o dispositivo se provou muito eficiente. Obrigada, Roberta. E tendo em vista que nós estamos aqui numa área, né, numa sessão temática de gestão de inovação relacionada com gestão de conhecimento e propriedade intelectual, Roberto, eu queria que você comentasse brevemente como que o conhecimento gerado, né, ao longo de todo esse processo, tendo em vista que foi uma pesquisa longitudinal de 7 anos, como que esse conhecimento ele foi registrado, ele foi, enfim, como foi feita a gestão desse conhecimento? Tá. Quando começou, o paciente era o meu pai. E aí os amigos ficaram sabendo e quiseram entrar. O que deu mais trabalho foi o meu pai, porque ele não, eu não queria participar, mas quem manda em casa só participou sim. Mas assim, foi tudo fotografado, nem tudo foi filmado. Por exemplo, quando o paciente ele já estava num estágio mais avançado, ele começava a ficar agoniado, tipo, eu não quero ser filmado, eu não quero ser fotografado, mas pode registrar, pode gravar o áudio, por exemplo. E em tal momento, quando a língua já começava a ficar mais pesada e enrolar, eles não deixavam o áudio. Então foi documentado à mão, né? Tipo um diário que a gente fazia quando era adolescente. Então, tem diário, tem fotografias, tem gravações. As fotografias e as gravações eu prefiro não usar, porque a maioria do grupo de estudo faleceu, né, dos pacientes. Então,
Para mim dói, assim, eu não pretendo publicar nada de imagem do meu pai, então eu também não vou pedir para o povo para publicar, né? Mas foi tudo gravado dessa forma, e a forma que foi mediada foi muito assim, por exemplo, teve a equipe de desenvolvedores, tinha o pessoal do dev, que era da automação da robótica, e tinha o pessoal que era designer, justamente pela questão dos materiais e do desenho do produto. Faz uma coisa mais quadrada, uma coisa mais redonda, mais larga, mais fina, tal. Teve o pessoal, uma terapeuta ocupacional, teve uma fisioterapeuta, e aí a fisioterapeuta mudou ao longo desses 7 anos, mudou 2 vezes. A, aí tinha eu da administração e o resto era o pessoal da informática mesmo, que eram todos meus alunos. E o que a gente conseguiu ver de bom é que, apesar de ser um público idoso que não cresceu com acesso à tecnologia, nas primeiras fases que eles conseguiam enxergar claramente que eles iam ter um ganho de qualidade de vida, eles participavam muito mais. Essa participação começou a declinar justamente quando eles começaram a ter problemas motores na fala. E um dos pacientes falou: eu me sinto muito ridículo porque eu estou virando uma criança. Eu dependo de todo mundo para tudo. E era o sentimento de todos os pacientes, dos cuidadores também, porque os cuidadores precisavam respirar. Então, o que a gente tentou com essa inclusão foi, primeiro, ver se valia a pena. Essa foi uma pesquisa que não teve investimento de lugar nenhum. O dinheiro foi meu e por isso demorou 7 anos. Se tivesse enfim, uma verba de pesquisa por trás, obviamente teria ido mais rápido. Esse tempo ele não se aplica à indústria, porque não teve investimento, mas a pergunta que fica é: vale a pena para a indústria, do setor de saúde ou qualquer outro setor, incluir o usuário final no processo? Qual é o ganho de aprendizagem? Porque a gente teve o ganho de aprendizagem. Escutar o usuário final, ele cortou em muitas etapas e evitou, não é nem o recall, porque não seria o caso, mas evitou a gente jogar um produto no mercado que por uma besteira fosse rechaçado pelo usuário. Porque podia ser mais curvilíneo ou não. Isso a gente testou ao longo do processo com quem usar. Inclusive, muitas das adaptações foram sugeridas pelos cuidadores, porque disseram: não, ele está dizendo isso, mas na verdade ele está com essa dificuldade aqui. Ele não falou isso aqui, mas essa dificuldade é maior. Por exemplo, o pente a gente teve que diminuir. A escova de dente ficou um tamanho padrão, porque a gente conseguiu calibrar o peso. Mas a colher teve que ficar grande, o garfo eles pediram para diminuir. Não foram eles que pediram para diminuir, foram os cuidadores, porque caiu o macarrão. E aí foi todo um estudo de materiais mesmo, porque a gente queria fazer uma tecnologia barata. Para o dispositivo calibrar igualmente e dar anulação do tremor para todos os utensílios, todos tinham que estar no mesmo peso. Se o tamanho é diferente, eu tenho que usar materiais diferentes. Então, ali foi teste. E aí a gente fez questão de fazer um material que pudesse ser impresso em impressora 3D, porque dessa forma eu posso disponibilizar a tecnologia em um GitHub da vida, que é gratuito, e isso pode ser impresso. Assim, claro que vai ter que ter um conhecimento para fazer o Arduino e tal, não sei o quê. E o software a gente pretende vender. Mas a impressão se tornar barata, porque o único produto que concorre no mercado é só uma colher, custa $500, só vende nos Estados Unidos, então ou você vai lá comprar ou você paga um frete absurdo. E o outro está no AliExpress, que se quebrar você não tem garantia nenhuma, né? Então, assim, tem um mercado grande e foi, na verdade, eu tentei trazer o meu pai para perto de mim, eu tentei evitar a perda precoce do meu pai. Foi isso. Ok. Obrigada, Roberta. Muito genuíno seu objetivo aí relacionado com todo esse desenvolvimento. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo artigo, parabéns pela apresentação e pela arguição. Bom, pessoal, dado a hora relacionada então com a sessão, eu gostaria de agradecê-los imensamente pela presença de vocês, pelas contribuições, pelos questionamentos e trocas de conhecimento aqui nessa sessão de gestão de inovação voltada para a gestão de conhecimento e propriedade intelectual. Deixo agora a palavra em aberto, caso alguém queira fazer algum comentário final. Bom, então, agradeço a vocês, parabéns pelos trabalhos e desejo a vocês um excelente fim de semana e reforço mais uma vez, antes de finalizar formalmente a sessão, que tem um link de avaliação da sessão no chat, a qual vocês podem, então, enviar a avaliação. Muito obrigada. Obrigado, gente. Foi ótimo. Um abraço.
Tchau, Até tchau. mais. Tchauzinho, pessoal. Bom, Andréia, então acho que Foi é isso. ótima, Sânia, sua moderação. Muito boa, parabéns. Obrigada. E eles engajaram, né? Sim, Participaram sim, bem. Porque é ruim sim, quando não participa, né? A gente tem que ficar puxando, martelando, né? puxando. Eu vi que na avaliação tem um tópico, né, voltado para a questão da avaliação da moderação. Eu não sei se, bom, pelo menos é o que eu abri lá pelo Zoom. Eu imagino que eu não conferi o link aqui, enfim. Pelo Zoom, não, desculpa, pela plataforma do Sim. SEMEAD. Depois vai ser enviado um feedback para os moderadores, ou Ó, sabe? eu posso tirar essa dúvida, isso eu não sei. Tá Eu bom, posso tirar e eu te respondo por e-mail. tá bom, é mais para conhecimento mesmo. Tá Sim, bom? seria ótimo, né, esse feedback. É. Mas a Bom, questão que Andréia. você perguntou do certificado, vocês vão Sim, receber o certificado de participação como tá bom, moderador, tá bom? tá joia. Então, tá bom. Muito obrigada. E aí, qualquer Obrigada a coisa, você. tá Tá bom? joia. Bom fim de Tchauzinho. semana. Tchau, tchau. Para você também. Obrigada.